edição, nosso tema agora é o Judiciário, porque o ministro Edson Fachin assumiu ontem a presidência do Supremo Tribunal Federal com uma agenda repleta de temas de impacto político e social. Entre os assuntos estão o marco temporal das terras indígenas, o vínculo entre motoristas e aplicativos, os direitos de presos e o trabalho análogo à escravidão. Em vez de repassar todos os processos para Luiz Roberto Barroso, Fachin manteve 25 ações sob sua relatoria. Ele prioriza temas de direitos humanos e questões trabalhistas. Um dos casos de maior repercussão envolve motoristas de aplicativo. O STF vai decidir se existe ou não vínculo empregatício entre trabalhadores e empresas como a Uber. A definição terá efeito nacional e pode impactar todo o modelo de negócio no país. Fachin também é relator de um processo sobre escravidão moderna, envolvendo o prefeito de Paragominas, no Pará, Sidney Rosa. Ele é acusado de manter 41 pessoas em condições degradantes em 2003. O prefeito nega o episódio. Ao longo da sua trajetória no STF, Fachin assumiu a relatoria de ações sobre violência policial no Rio de Janeiro, marco temporal, Operação Lava Jato, revista íntima em presídios, uberização do trabalho, flexibilização de compra e porte de armas e inquérito das fake news. No discurso, o novo presidente da corte defendeu a pacificação do país e a estabilidade entre os poderes. O país precisa de previsibilidade nas relações jurídicas e confiança entre os poderes. O tribunal tem o dever de garantir a ordem constitucional com equilíbrio. O nosso compromisso é com a Constituição. E me permito repetir: ao direito o que é do direito, à política o que é da política. E em momento algum titubearemos no controle de constitucionalidade de lei ou emenda que afronte a Constituição, os direitos fundamentais e a ordem democrática. Marco Antônio Costa de volta com a gente aqui no Jornal da Oeste, primeira edição, para comentar esse assunto junto comigo e com a Guta Pini. Edson Fachin, que anulou as condenações de Lula, mandou as ações penais para a Justiça Federal do Distrito Federal, aquela história do CEP. Agora é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Um grande comunista. Esse cara é horroroso, meu Deus do céu. A DPF das favelas, tudo que está na lista ali, tudo que está na lista é aberrante. Tudo que está na lista é uma aberração. Não tem nada que se salva lá, é tudo porcaria. E eu vou falar de coração, a hipocrisia e o cinismo dessa galera tem que ganhar um prêmio. Ele fala em segurança jurídica e previsibilidade. Se tem uma coisa que o judiciário não oferece hoje para ninguém que está sentado em casa, nenhuma tela que está assistindo a gente, é segurança jurídica. Quando você atropela o devido processo legal na seara penal, que é a última racho, você não tem mais elementos para falar que você é uma pessoa séria, que você cumpre regrinha. Tem um Estado de Direito, tem um conjunto de regrinhas que tem que ser aplicadas. A partir do momento que você burla as regras para prender velhinha, para depois prender o Bolsonaro, então a prisão da velhinha é justificada porque prendeu o Bolsonaro, e você se mete em negociação com o legislativo, você se mete numa espécie de árbitro de um jogo onde você nunca foi eleito para jogar. Você nunca teve voto para jogar esse jogo, irmão. Você vai se meter em contrato privado agora, você vai fazer o quê? Você vai reeditar contratos privados, você vai falar o que pode, o que não pode de contrato de trabalho? Você vai falar quem vive e quem não vive no teu regime excepcional? Que empresa tem que se adequar com quais padrões propostos pelo judiciário e não pelo Estado de Direito e pela lei? Os caras atropelam a lei, que é manifestação, sim, né, de pelo menos um parlamento ou de uma casa legislativa. Eles fazem isso do município ao Estado, ao Distrito Federal e à União, à Câmara Federal e ao Senado. E quando eles não estão atropelando, eles estão fazendo acordo. Quando não atropela, faz acordo. Alguém consegue achar que esse cara tem que ser levado a sério porque ele tem a fala mansa? O cara que ficou elogiando a Viviane Barsi no meio da cerimônia? Por que ele foi elogiar? É porque a esposa do vice-presidente do Supremo, Alexandre de Moraes, um sancionado que está ao lado de um bando de narcotraficante terrorista. Ele está ao lado de terrorista e ditador e narcotraficante, esse cara. A gente vai ficar exaltando essas figuras que vêm da lama, da podridão, que vem do pântano de Brasília?
Mas o problema é que Fachin também é uma dessas figuras, afinal de contas ele é pró-MST, ele usou e usa o aparato da máquina pública para proteger a filha dele, que pelo jeito também fazia parte de um grupo de pessoas que impediram Jeffrey Chikine e outras pessoas, o Guilherme Kilter, de fazerem palestra na Federal do Paraná. Mas você vê como funciona a máquina e como a máquina é podre. O Chikine foi agredido, o Chikine impediram ele de fazer o evento na Federal do Paraná. Quem que aparece lá? Depois, não, a filha dele foi agredida por um xingamento. Teve gente do grupo do Chikine que teve o celular roubado pela galera que estava lá na Federal do Paraná. E a nota de repúdio da OAB vem quando falam da filha do Edson Fachin. Então, de novo, é mais um cara que faz parte dessa estrutura criminosa, só que a diferença é que ele tem a fala mansa, ele não é um cara que aparece muito em festa. Agora, isso daí para mim não é mérito de ninguém. Acho que é obrigação de um juiz não fazer churrasco depois da eleição, ou fazer que nem o Barroso falou, que recebeu o Lula e que conversou com o Lula depois da eleição. Quer dizer, essa relação promíscua, eu sei que o Fachin tem. Acontece que ele é melhor em esconder isso daí. É só isso. Essa fala mansa dele não engana absolutamente ninguém. O regime continua vento em polpa e vai vir novidade. Esse cara é da mesma linha do neoconstitucionalismo, do avanço institucional. Se tem alguém que é responsável por problema no Rio de Janeiro, é esse cara que está aí, ó, na tela de vocês. É o cara que obrigou a polícia, o BOP, a fazer, nessa DPF das favelas, ele tem lá previsão para o BOP fazer curso de reciclagem racial, porque é prioritário o BOP fazer curso de reciclagem racial, por incrível que pareça. Então, isso, na verdade, não é sinal de arrefecimento, de apaziguamento, pelo contrário. Esse cara só é o maluco da fala mansa. Pois é, Gotapini. Diferentemente de Barroso, assim como disse o Marco Antônio Costa, que deu 3 entrevistas só no final de semana, falou com a Folha, com a Globo News no domingo à noite, falou com a CNN. Realmente, o perfil do Edson Fachin é um pouco diferente nesse aspecto especificamente. Ele é um tanto quanto reservado, mais avesso a entrevistas. Mas tem um detalhe, ele está assumindo também a presidência do Supremo Tribunal Federal sob a sombra do seu vice, que é o ministro Alexandre de Moraes. Quero ouvir a sua avaliação sobre essa dobradinha. Que esperar dessa dobradinha, né? Agora, um detalhe, essa questão da descrição do Fachin, comparando aí com o ministro Barroso, é porque o ministro Barroso, ele se deixa levar pela vaidade. Então, ele também tem esse viés progressista, mas ele se trai aí pela vaidade e trai ali o que se espera de um togado, na verdade, a discrição, a prudência. O Fachin, ele só não tem isso, ele tem esse perfil mais discreto, mas ele está absolutamente alinhado com essa pauta progressista, com o ministro Alexandre de Moraes, quando ele teve a oportunidade de se manifestar em relação ao inquérito das fake news, quando houve aí diversas ações questionando o artigo do regimento interno do Supremo, que deu aval aí para a abertura ilegal desses inquéritos, ele extinguiu essas ações, e quando ele teve que falar, ele disse que o regimento interno, que esse artigo estava completamente válido, era constitucional, enfim. Então, ele está aí alinhado com essa questão de inquérito das fake news, enfim, esse é o alinhamento dele. Agora, essa questão da discrição em relação que ele tem do cargo, isso é algo absolutamente isolado e isso não deve ser extremamente valorizado nas análises, porque o que importa para o ministro Edson Fachin, diferente do ministro Barroso, que cede aí a vaidade, o ministro Fachin, ele tem essa agenda. E ele coloca essa agenda em prática, de uma forma ali mais discreta, mais silenciosa, sem estar ali sob os holofotes da mídia, mas como o Marco colocou aqui muito bem, essa questão da DPF das favelas,
que limitou em absoluto a atuação da polícia e, posteriormente, depois associações de comerciantes, de empresários no Rio de Janeiro foram ao STF, fizeram petições para que as decisões nessa DPF fossem revistas, porque a criminalidade só aumentava. O efeito dessa DPF foi absolutamente nocivo para a segurança pública no estado do Rio de Janeiro. Então, essa fala do ministro Fachin, que é sempre repercutida aí na mídia, que ele falou novamente nessa sessão, de que é o direito que é do direito e a política o que é da política, isso é uma falácia, isso é uma mentira, porque as decisões do ministro Fachin aí nesses últimos anos foram extremamente políticas, entrando na seara da política pública, entrando na seara do direcionamento do Estado brasileiro, a questão do marco temporal, que ele rejeitou a tese. Então, a própria DPF das favelas e agora ainda essa questão da uberização, do trabalho por aplicativos, extremamente temerária aí. Estamos numa expectativa muito ruim do que virá aí do ministro Edson Fachin em relação a essa ação. Isso pode comprometer demais a questão de trabalho no Brasil, desemprego. São mais de quase 2 milhões de motoristas de aplicativos no Brasil. Se você falar com os motoristas, perguntar o que eles esperam disso, se eles prefeririam estar trabalhando num regime da CLT ou como autônomos, pelo menos todos com quem eu converso falam que preferem um serviço autônomo e não da CLT. Agora, esse viés progressista que tem o ministro Fachin já faz com que a gente fique aí com muito receio do que virá do Supremo Tribunal Federal. E uma decisão do Supremo, ela vai ter abrangência aí nacional, pode acabar com a Uber aqui no Brasil, com todas as empresas de aplicativo, porque começa aí com motoristas, mas vai pegar todo mundo, porque o princípio é o mesmo. Você vai tirar a autonomia desse trabalho e colocar todo mundo ali sob a CLT. E quando não é essa a vontade das pessoas, mas ele tem essa agenda progressista, de política pública mesmo, através do judiciário. Esse é o ativismo judicial que nós vemos, e no próprio discurso dele ficou muito claro que ele não vai voltar atrás nessa linha de atuação. Ele falou, não vamos, como que ele disse? Ele falou sobre controle concentrado de constitucionalidade, que não vão deixar, enfim, vão sempre fazer as análises com base na Constituição, das legislações aprovadas. Eu também senti ali que talvez tivesse alguma coisa já pensando na anistia lá na frente, que isso seria submetido depois ao controle do Supremo, que eles não abririam mão disso. Então, Dani, um perfil progressista, mais discreto em relação aos holofotes, mas com muita vontade aí de fazer valer essa agenda que só traz prejuízo para o nosso país. Marco Antônio Costa, faço a mesma pergunta a você, essa dobradinha Fachin-Moraes. Qual a sua avaliação sobre ela? O que pode vir por aí? Lembrando que ontem o Supremo Tribunal Federal, os integrantes do Supremo, mostraram mais uma vez aquele corporativismo que já era esperado. A ministra Carmen Lúcia, ao discursar, mencionou a esposa de Alexandre de Moraes, que é foi alvo aí de sanções do governo dos Estados Unidos. Aí o Moraes sorriu para a esposa quando a Carmen Lúcia falava de uma parceria familiar. Aí eu fico pensando o seguinte, o corporativismo é tão grande, você se sente tão à vontade de estar ali, é minha casa, as coisas funcionam do meu jeito, que para um ambiente jurídico, eu trazer algo interno da minha casa, da minha família, me soou muito, mas muito estranho esse tipo de comportamento. Olha, Daniel, eu assisti ontem, a CNN parou para fazer o evento inteiro. Aí eu fiquei pensando, né, coleção de aberrações. Eu estou repetindo muito essa palavra, eu sei, mas coleção de aberrações. Por que a CNN vai transmitir a posse de um presidente do Supremo? Lembrando que na Alemanha, na Inglaterra, esses caras chegam às vezes para trabalhar de bicicleta. A população não sabe quem é. E não tem que saber mesmo, não é por uma questão de, nossa, como nós somos mais democráticos, nós sabemos os nomes dos ministros. Se a gente sabe os nomes dos ministros é porque alguma coisa de errado está acontecendo com o judiciário. Quando a gente começa a saber muito o nome de juiz, tem alguma coisa errada acontecendo. Erradíssima. E
quando você fala a duplinha, né? Pô, aquilo lá parece que é uma galera que veio das trevas, né? A Carmen Lúcia, Deus me livre, Carmen Lúcia. Quantas pessoas essa mulher tripudiou e censurou já, de cara lavada, sem vergonha na cara. A Carmen Lúcia, todo mundo que tá lá no Supremo é sem vergonha. E agora eu vou falar uma coisa ridícula. Esse coral horroroso, o coral do evento que teve ontem no Supremo Tribunal Federal, horroroso, o pianista errou a execução, devia estar nervoso. Por quê? Porque esse lugar aí não é um lugar... Isso daí é uma reunião macabra. O que eu vi de múmia sentada na frente do Fachin, enquanto acontecia aquela homenagem horrorosa, aquele discurso de político não eleito, político sem voto do Fachin, continuidade também desse negócio do Barroso, que adorava morder o microfone, adora morder o microfone, tem uma ânsia por morder o microfone. Então, e você pega as pautas, tudo tese da extrema esquerda. Tudo tese da extrema esquerda. Não tem uma pauta que não seja uma grande tese da esquerda para ficar colocando o Estado na nossa vida a qualquer custo. E eles inventam e ressignificam conceitos. Não existe esse negócio de escravidão moderna. Escravidão é escravidão. Escravidão é escravidão. Não existe esse negócio de uberização. Contrato de trabalho privado é contrato de trabalho privado. Eles ficam ressignificando categorias para tentar colocar a solução deles. E a solução deles não envolve a vontade do povo. E isso acontece o tempo todo. Então é uma... Você tem as pautas bombas do Supremo Tribunal Federal, pode ter certeza que ele vai levar adiante essas pautas, ele vai querer trabalhar, e todas elas trabalham para o fechamento do regime. Inevitavelmente, a gente está olhando o Brasil se alinhar com outros países autoritários e a gente está entrando nesse bloco, a gente está saindo do Ocidente. O Fachin é um desses caras que querem trabalhar para que o Brasil continue a sair do Ocidente. E vou fazer mais uma lembrança aqui. Tem que ficar claro para todo mundo, sem exceção, que Viviane Barsi de Moraes e Alexandre de Moraes são radioativos. Se você abraça eles, você se contamina com essa radiação. Então, Fachin, analistas, judiciários, juízes auxiliares, entendam de uma vez por toda isso. Viviane Barsi, abrir outros escritórios de advocacia, abrir outras empresas, não vai te ajudar. Sócios novos da Viviane Barsi, por mais que vocês sejam aí comovidos, às vezes por uma proposta de milhões, ou de status, ou de alguma coisa, saibam que vocês vão perder a vida de vocês vão ficar fora do mundo ocidental se vocês abraçarem Viviane Barsi de Moraes e Alexandre de Moraes. Não sejam idiotas. A hora que a bigorna da realidade das sanções secundárias baterem, eu espero que bata em todos eles. E eu espero que mais Magnitsky venha para mostrar para essas pessoas que radioatividade pega por proximidade. Entendam isso de uma vez por todas.